Deus é bom demais. Aleluia. Deus é bom. Queria que nesse momento os irmãos colocassem de pé. Nós vamos estar lendo o texto. Aqueles que trouxeram as suas Bíblias, abram. Aqueles que trouxeram o seu celular, acessem. Aqueles que não trouxeram, acompanhem. Eu vou estar lendo aqui. E Deus vai estar falando no seu coração. Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. É uma história bem conhecida. Uma situação que chama muita atenção nos evangelhos. E eu queria estar lendo e compartilhando algo de Deus com os irmãos. Marcos 5:1 diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo. Repita comigo: espírito imundo. O qual tinha a sua morada ali nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-os com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E lhe perguntou: Qual é o seu nome? E então respondeu e disse: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não o enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram nas cidades e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar que saísse dos seus termos. Observe isso, observe isso. E entrando ele no barco, rogavam-lhe, porque fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito, e todos se maravilharam. Amém? Os irmãos podem se sentar. Nós acabamos de ler o que para muitos
Marcos é considerada a história de possessão mais terrível do Evangelho. Não era apenas um demônio, não era apenas uma entidade, se tratava de uma legião. E nós podemos concluir que havia ali, no mínimo, 2.000 demônios. No mínimo, de acordo com o número de corpos. Mas poderiam haver muitos mais, porque todos estavam em um só corpo. Então poderia haver mais de um demônio dentro dos corpos também. História terrível, incomum. Mas o que me chamou a atenção lendo o texto não foi isso. Foram outros pontos que eu quero compartilhar com os irmãos. Nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele tem todo o poder para transformar vidas, restaurar vidas, mudar histórias. Nós acabamos de ler a vida de um homem que vivia nos cemitérios, nos montes, vivia como um animal, pastava, vivia no meio dos ossos. E a vida desse homem foi transformada de uma maneira tão poderosa que o camarada de endemoniado imediatamente passou a ser um missionário através do poder da palavra. Imediatamente foi liberto, transformado, restaurado e começou a ganhar vidas para o reino de Deus. Nós já sabemos disso, que em Deus há todo esse poder. Mas o que me despertou a atenção é que os habitantes daquele lugar, os habitantes de Gadara, após verem tamanha grandeza do poder de Deus, ao invés de abraçar Jesus, o expulsaram. Mandaram que ele saísse daquele lugar. E eu pergunto aos irmãos, quem de nós, ao presenciar tamanha transformação, tamanho milagre, iríamos dizer para o Filho de Deus: sai daqui, vai embora? O texto deixa bem claro que os habitantes de Gadara, após verem o que Jesus havia feito, o expulsaram de lá. E eu quero dizer algo para os irmãos, que não há algo mais terrível, tenebroso e preocupante do que viver distante de Deus. Não existe nada tão terrível do que ser abandonado por Deus. Não existe. Não existe mal nesse mundo tão grande quanto ter uma vida distante da presença de Deus. E acredite, isso é possível. Irmãos, o grande mistério do céu não está no fato de vivermos para sempre. A grande glória do céu é estarmos diante da presença de Deus. E o grande terror do inferno não são as tormentas, não são os demônios, não é o diabo. O diabo é pindaíba, zenguém. O grande tormento do inferno é estar completamente distante de Deus. Isso é tão terrível no inferno. Não são as chamas, não é o enxofre, não são as correntes, não são as cadeias. É a ausência da presença de Deus. Isso é terrível no inferno. Isso é terrível aqui na terra. A ausência de Deus na nossa vida. E hoje, eu quero compartilhar com os irmãos
algo que me chamou a atenção nesse texto. E eu queria de imediato, como eu tenho de costume, pedir aos irmãos que se atentem aos pontos que nós vamos tratar, porque são essenciais para uma vida saudável com Deus, uma vida diária, constante. E o primeiro conselho que eu quero dar aos irmãos, e é o tema da nossa mensagem de hoje: não expulse Jesus da sua vida. Guarde isso. Não expulsem Jesus da sua vida. Repita comigo: não expulsem Jesus da sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e repita isso: não expulse Jesus da sua vida. Não expulse Jesus da sua vida. Nós acabamos de ler que os habitantes de Gadara receberam a visita do Filho de Deus e os expulsaram. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos e que eu coloquei aqui é que muitas pessoas, assim como os habitantes de Gadara, preferem o lucro financeiro do que a presença de Deus. Muitas pessoas preferem o dinheiro do que ter uma vida com Cristo. Muitas pessoas. Isso é muito comum. Muitas pessoas expulsam Jesus em troca de meras moedas, migalhas trocadas. Muitas pessoas abrem mão daquilo que é eterno por algo extremamente temporário. O dinheiro, irmãos, ele é finito e é muito finito. O dinheiro não passa de um papel. As riquezas, nós viemos conversando no carro, nós falamos sobre riquezas. Quando a Bíblia diz que as ruas celestiais são como ouro, não é porque é valioso, não, irmãos. Não é porque é bonito e que para Deus é importante. É totalmente o contrário, irmãos. Qual ser humano aqui na terra tem a capacidade, a coragem, a audácia de pisar e andar em dinheiro? Quem vai fazer isso? Mas para Deus, irmãos, o dinheiro não vale nada. As joias, as riquezas da terra é tão nada que para Deus é como o nosso cimento, irmãos. É para pisar em cima. Porque, como eu disse, a riqueza do céu não é nem viver para sempre, irmãos. Irmãos, um dia na presença plena de Deus vale muito mais do que 1000 anos distante com qualquer riqueza. E aquele povo teve essa ousadia de se preocupar mais com o valor daqueles corpos do que com a presença do Filho de Deus. E eu vou jogar a pergunta no ar. Em algum momento da sua vida, você deixou de estar na casa de Deus por preocupações financeiras? Em algum momento da sua vida, você deixou de adorar a Deus, de estar em comunhão
porque não tinha o dinheiro da conta de luz, porque a empresa não pagou em dia, e o estresse era tão mais alto, tão mais preocupante do que estar aqui e adorar o Senhor. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10 o quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mateus 6,24 diz também que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês, não sou eu, vocês não podem servir a Deus e ao diabo, está certo? Não se pode servir a Deus e ao diabo. Não dá. Senhor, desde menino, eu pratiquei os mandamentos. Desde menino, eu sigo os preceitos que o Senhor deixou. Que bacana! Não, você conhece a lei? Conheço, pratico, fui ensinado. Faz o seguinte: vende tudo, larga tudo, me segue. Imediatamente, aquele camarada virou as costas e também preferiu as riquezas à presença do Filho de Deus. Primeiro conselho: não abra mão da presença de Deus na sua vida por riqueza nenhuma. Nenhuma, pois nada é tão valioso quanto a presença de Deus no nosso ser. Nada é tão valioso. Nada. Um segundo ponto que nós podemos observar e aprender com os habitantes de Gadara é que ainda hoje, vou deixar até os gadarenos de lado, ainda hoje existem pessoas que preferem a imundície dos porcos do que a presença de Deus. Hoje, agora, quais imundícies? Vou pegar leve: a mentira, a fofoca, o adultério, a bebedeira, as drogas, o sexo. Ainda existem pessoas hoje que poderiam estar na casa do Senhor, sentindo a glória de Deus, mas preferem a imundície do pecado. Hoje, nesse exato momento, existem pessoas aí fora, vivendo na lama, comendo lavagem, deixando de viver uma vida espiritual regada a banquetes enviados por Deus para a vida deles. 1 João 2, versículo 15 e 16 diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, na minha tradução, a ostentação dos bens. Tais coisas não provêm do Pai, mas do mundo. Vou repetir. Existem hoje pessoas que preferem atender os desejos da carne, os desejos dos olhos, porque às vezes a gente ainda nem provou. Mas a gente baixa o olho e deseja. Sabe o que é curioso, irmãos? É que às vezes, nossa, preste atenção nisso. Às vezes nós temos um olhar muito mais desejoso por coisas que existem no mundo do que para Deus. Vou tentar melhorar. Às vezes o nosso coração deseja mais o pecado do que a Deus. Os irmãos têm ideia da seriedade disso. Às vezes a gente deseja mais um churrasco do que chorar aos pés de Cristo. Isso é uma vergonha. Às vezes a gente deseja mais ver alguém que a gente não vê há muito tempo. Misericórdia. Me lembrei de uma história que você me contou. Certo homem de Deus, em sua igreja, marcou com um amigo. Esse amigo iria ajudar no culto, iria participar de forma ativa no culto. E esse amigo não foi, não apareceu, não deu satisfações. E esse homem de Deus se entristeceu profundamente. E então ele foi lá, foi falar com Deus da falta que aquela pessoa fez, porque ele estava extremamente magoado. E durante a oração, Deus o responde de forma muito simples, direta e objetiva. E Deus diz o seguinte: então, você está aqui na minha presença porque se entristeceu pela falta do seu amigo. Pois é. Há quantos cultos eu não estou lá, eu não estou presente, e você nem sentiu a minha falta. É uma história. Se é real ou não, vou jogar mais uma pergunta. Quantos dias Deus está distante de nós e nós não sentimos a sua falta? Quantos dias nós andamos sozinhos, escolhemos sozinhos, decidimos sozinhos, e não sentimos a falta de Deus? Terceiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos. É que
que aquelas pessoas que habitavam em Gadara preferiram aquele homem atormentado e endemoniado do que transformado por Jesus. Vamos trazer para a nossa atualidade. Existem pessoas que preferem ver a sua vida numa derrota, destruída, do que te ver aos pés da cruz. Existem pessoas que preferem ver você fracassar do que ser transformado e alcançado por Cristo. Só não seja uma dessas pessoas. Não seja. Eu coloquei aqui um detalhe. Jesus não habita de forma alguma em corações cheios de si, cheios de ego. Não habita. Jesus jamais habitará num coração que não se importa com vidas. Jesus jamais habitará dentro de nós se o nosso coração não clama por outros corações. Jamais. Se o nosso coração for como o coração dos habitantes de Gadara, Jesus jamais, de forma alguma, habitará nele. Jamais. De forma alguma. Nós precisamos ter um coração abençoador. Um coração que não se importa com rótulos. Um coração que não se importa com status, seja ele qual for. Um coração que abraça o perdido, que abraça o sujo. Um coração capaz de ir além da palavra, além da teoria. Na teoria, irmãos, o Evangelho de Deus ele é muito fácil. Na teoria, ser cristão é moleza. Na prática, o que nós encontramos são corações cheios de ego, corações fechados para o amor de Deus, fechados para vidas. Não permita de forma alguma que o seu coração se encha de qualquer outra coisa que não seja a presença de Deus. Não permita. E o quarto e último ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é que existem pessoas que preferem os demônios do que a libertação. Olha para cá. Existem pessoas que preferem servir ao diabo do que servir a Deus. Isso é possível? Muita coisa. Muita coisa.
Efésios 4, 27, já começa assim: não deis lugar ao diabo. De baixo, já começa com petelé. Não deis lugar ao diabo. Se o aviso está aqui, porque tem gente que dá. E vem um conselho: aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra má, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Quarto conselho: não deis lugar ao diabo. Não deis. Prefira estar na presença de Deus. Os gadarenos preferiam a vida daquele homem destruído, preferiam que aquela legião continuasse em Gadara, do que receber a libertação, o renovo, a nova história. Conclusão: é mais fácil se livrar de Jesus do que ser transformado por Ele. Vocês acham que não? Sabe por quê? Porque Jesus nos confronta a mudança. E cá para nós, é muito mais fácil você ficar em casa, vivendo a sua vida normalmente, do que se permitir a ser transformado, liberto dos pecados de estimação, das mazelas que a gente carrega, do que vir para cá e ter um jovem rapaz falando através do Espírito Santo de Deus que você precisa deixar os seus pecados de lado. É muito mais fácil, é muito mais conveniente você ficar em casa do que vir para cá e ouvir talvez aquilo que é necessário ouvir, mas não é aquilo que você talvez gostaria de ouvir. Afinal das contas, antes de levar a palavra para os irmãos, quem tomou burdoada fui eu. Antes que a palavra chegasse até aqui, quem estava aprendendo que precisa ser transformado ainda mais fui eu. A vida com Deus é uma vida de constante mudança e aprendizado. Não é da noite para o dia. Não é no abrir e piscar de olhos. Mas é uma busca diária. Cristo nos incomoda, porque a sua santidade expõe o nosso pecado. Incomoda. A santidade de Deus nos constrange, porque é constrangedor se apresentar diante de Deus com o coração imundo, podre. É constrangedor. Como é que a gente se apresenta diante de Deus, irmãos?
cheio de pecado, cheio de imundície. É constrangedor. É constrangedor. Existem porcos que precisam ser destruídos na nossa vida. Existem pecados que precisam ser destruídos na nossa vida. Eu não sei quais são os porcos que existem na sua vida, mas na vida de todos nós existem pecados que precisam ser destruídos. Existem. E a última coisa que eu quero falar para os irmãos é que, diferente das pessoas que habitavam ali em Gadara, nós devemos suplicar pela presença de Deus e não expulsá-lo da nossa vida. Nós precisamos, irmãos, clamar com força pela presença de Deus e jamais abrir mão da presença dele. Jamais. Vou repetir: não expulse Jesus da sua vida. Não expulse. Se Jesus estiver aí, de alguma forma, batendo, deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Se existe algo nessa noite que você quer externar para Deus, nós vamos estar orando. E eu queria que você aproveitasse esse momento de oração e externasse para Deus aquilo que você precisa falar. Algumas coisas não são fáceis de dizer, mas precisam ser ditas. Algumas feridas são difíceis de tratar. Alguns pecados são difíceis de expor. Mas nessa noite, exponha para Deus. É para Deus, irmãos. Eu não vou ouvir sua oração. A pessoa que vai estar do seu lado, ela não vai ouvir a sua oração. Mas Deus vai. E Ele tem o poder para te libertar, para transformar, para curar, para restaurar. Aproveite esse momento e clame. Fale: Senhor, tudo que eu mais anseio na minha vida é a sua presença. Se em algum momento, irmãos, por alguma razão, você expulsou Jesus da sua vida, nem fosse por um minuto sequer, nesse momento de oração, eu queria que você convidasse Ele novamente para viver e caminhar com você. Queria que os irmãos se colocassem de pé, viessem até aqui na frente. O pastor André vai estar orando. Nós vamos falar com Deus. E aproveite esse momento para externar, não bota para fora. E fala: Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Nós precisamos, irmãos, da presença de Deus. Mais do que dinheiro, mais do que riquezas, mais do que amigos, mais do que até a família.
Deus, a presença de Deus é essencial no nosso ser.